E aí, pessoal, como estamos todos por aí no canal TT Ensina? Estamos aí de volta com essa live mais do que especial, não é? Quero saber de vocês aí como é que andou todo esse resultado em relação ao Enem, né? Antes de tudo, já que a gente está aqui para poder falar sobre é, uma preparação já para a redação do Enem, né? Confesso que tava com saudade aqui desse ambiente. Ó, quem tá aqui? Ai, Gui Maurinho! Que saudade! Muita saudade. Só gente boa entrando aí, ó. Então, gostaria de saber quem que assistiu a série Lupin, né? Pra mim ela é muito significativa, que ela passa numa das cidades mais maravilhosas, Paris, e é um banho de cultura essa série, né? E a gente precisa começar a trabalhar a redação do Enem 2021. Então, tá mais do que na hora da gente se envolver, da gente se preparar para essa produção de texto, porque é possível sim alcançar a nota 1000, porque a gente viu que nós tivemos somente 28 pessoas com nota 1000 na redação de 2020, né? E, como eu disse, eu quero conversar isso com vocês ainda, porque é uma coisa muito séria. Porque a nota 1000 ela não é inatingível. É muito importante você seguir a gente para você perceber como você é capaz de escrever uma redação nota 1000, sim, né? Então perca em nenhuma live, assista aos vídeos que já existem aqui na nossa página do Insta, no canal do YouTube, né, no Face. Então nós temos um material rico já publicado para você poder retomar seus estudos, ou aprofundar nos seus estudos, ou continuar nos seus estudos. Você que vai fazer Enem pela primeira vez em 2021, você que é treineiro, que quer já se preparar para 2022, você que já tem um curso e quer fazer um segundo curso, né? Você tá numa profissão, mas quer mudar de profissão. Então, assim, é chegada a hora. Tá na hora de você começar a estudar, porque aí você vai ter agora de abril até novembro para você se especializar, para você poder progredir na sua escrita, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, é isso. Quanto mais você treinar, quanto mais conhecimento você tiver sobre a produção de texto, mais o seu texto vai avançar, não é? Bom, então vamos lá sobre a série Lupin. Ela foi escolhida hoje aí por mim para poder fazer essa live porque ela é muito rica em subtemas. E como o Enem ele tem um item que ele valoriza em 200 pontos, se você é uma pessoa antenada, além daqueles textos motivadores que ele te oferece, então vamos investir nisso. E por que a série Lupin, né, em relação à estrutura do Enem? Porque ela é uma série pequena, ela tem apenas 5 episódios na primeira temporada. Ela fez tanto sucesso que vem aí a segunda temporada. Mas para você que está estudando, que tem um tempo limitado, que está se dedicando, que está buscando aí uma nova recolocação, uma nova colocação no mercado, um novo curso, uma nova faculdade, né? Você já trabalha, tem seu tempo às vezes bastante limitado. Então uma série de 5 episódios ela pode ser vista para vocês sem grandes prejuízos de tempo, né? Então 5 episódios vai te dar um suporte bastante interessante para você poder fazer essa relação, né, entre o tema, os textos motivadores e o mundo externo. Bom, fiz uma seleção de material pequeno, um resumo, não é? Para quem não se lembra da série, que para quem não tá ligado e como que ela é. Então é baseado nos romances de Maurice Leblanc. Lupin ele acompanha a Sunny Diop, que é quem faz esse papel é aquele ator, o Omar Sy, ele é um ator francês. Essa série é francesa, né? E surpreendeu, porque às vezes os filmes franceses são criticados de uma certa forma, né? São vistos como falar, é um cinema cult, é uma narrativa cult, mas olha, pode apostar que
Lupin não tem esse estereótipo. Você pode assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma série muito dinâmica. Então a gente tem lá o Assane Diop, um homem que 25 anos atrás, então ali ele está com seus 30 e poucos anos, porque ele era uma criança na época. Ele viu sua vida virar de cabeça para baixo com a morte de seu pai, que foi acusado injustamente de um crime, né? Sem spoiler, né, gente? Claro. Agora ele está em busca de vingança e para isso ele vai se inspirar em Arsène Lupin. Arsène Lupin, ele foi um ladrão de casaca, né? Da literatura francesa. A gente tem até aquele filme do Hitchcock que chama Ladrão de Casaca, ou seja, é um ladrão elegante, entre aspas aí, não é um ladrão qualquer, não é um ladrão de galinhas, como a gente fala na sociedade, né? Não é um ladrão mequetrefe. Então ele é elegante, ele é chique, ele usa cartola, ele usa um fraque. Então, na narrativa, né, do livro, ele é um protagonista muito elegante. E ele tem assim, uma capacidade enorme de se disfarçar. Então, ele consegue se adaptar a vários ambientes. Né? Quem assistiu a série sabe aí que o nosso protagonista, que o Assane Diop, ele se fantasia de uma forma fantástica, inclusive, né? Ele consegue. E aí o Arsène Lupin ficou conhecido, né? E tem mais de um livro Assane Diop, desculpa, o Arsène Lupin, que eu quero falar, perdão, errei aí. O Arsène Lupin tem mais de um livro sobre ele. Não é só esse livro Ladrão de Casaca, não. Se você procurar na internet, você vai ver. Nós temos mais de um livro em que ele é protagonista. Ele ficou conhecido como Robin Hood da época, porque ele roubava dos ricos e distribuía para os pobres. Muito interessante ele, né? Então ele se tornou-se um gênio do crime de Paris logo no começo do século XX. E aí o nosso protagonista da série, né, o Arsène Diop, ele vai seguir os passos do Arsène Lupin, tá bom? Olha só, eu selecionei alguns temas para vocês, né, que podem ser sustentados pela série Lupin. Então a gente tem, por exemplo, o tema racismo, né? Então vamos supor que o tema da redação do Enem ou de algum concurso que você vai fazer, de alguma outra faculdade, seja racismo. Então assim, tem várias passagens que você pode resumir e colocar que você tem um repertório interessante para poder debater isso, tá? Um outro tema que eu separei para vocês é a diferença de classes ou a concentração de riquezas, né? Então a diferença de classes sociais, ela fica nítida na narrativa da série, né? E aí tem até esse questionamento, né, da concentração de riquezas aí. Um outro tema, por exemplo, taxação de grandes fortunas, que é uma coisa que inclusive acontece na França, não é? Então também esse tema é importante. Você pode citar a série Lupin. Alienação parental, então é um outro tema muito plausível para redação de Enem ou de outras faculdades, universidades, para concursos públicos, né? Alienação parental é um tema bastante palpável pra gente. Só uma ressalva aqui, na série Lupin, o nosso protagonista não comete a alienação parental, nem a ex-mulher dele, né? Tem inclusive na série ele está se aproximando bastante do filho dele, né? Então serve justamente para fazer a contraposição, né? Outro tema, a criminalidade versus segurança, porque o nosso querido protagonista, né, o nosso Assane, ele vai cometer crimes, ele vai ser esse Robin Hood às avessas aí. Então ele vai cometer uma série de crimes, né, vai roubar, vai enganar pessoas por causa de dinheiro para poder conseguir se sustentar. Então, essa criminalidade versus a segurança, né? Então, se o tema é criminalidade, a série Lupin serve. Se o tema é segurança, ela também serve justamente para questionar a segurança, né? Corrupção é outro tema muito possível para você usar a série Lupin, porque existe uma corrupção ali nos bastidores dos leilões,
né? É uma corrupção de valores, tanto uma corrupção financeira quanto uma corrupção de valores humanos, né? Ali existe uma degradação total disso. E a série ela questiona muito um ponto principal da nossa sociedade, que é a justiça social. E aí, né? Vale a pena fazer justiça social? Vale a pena fazer justiça com as próprias mãos? Então Lupin vem mostrar isso pra gente, né? Quem aí que tá aí online, que já viu essa série, pode falar aí pra gente que trecho que achou mais interessante, o que achou desses temas que eu coloquei, que relação que você faria. Manda uma mensagem aí pra mim pra eu poder ver o que você entende dessa correlação, dessa lista de temas que eu fiz para conectar com o Lupin, né? Vamos comentar um por um então aqui, lembrando de trechos da série, como que você poderia formalizar isso dentro da sua redação, tá bom? Então vamos aí ao primeiro que eu coloquei, que é o racismo, né? Bom, o racismo ou a representatividade também, não é um outro tema, às vezes não vem a palavra racismo, mas vem representatividade, abre um leque para você falar sobre vários pontos de representatividade, mas pode falar da representatividade em relação ao negro. Então a questão sobre o racismo, a gente pode citar, por exemplo, né, no primeiro episódio, no começo, a gente já tem o pai dele ali completamente subserviente à família para a qual ele trabalha. Ele é um motorista, né, ele é dos carros da família. Então, por exemplo, existe uma cena em que ele chega com o patrão dele, tá chovendo. E ele pega o guarda-chuva e protege o patrão dele, mas ele mesmo fica na chuva. E aí, quando o patrão dele tá seguro dentro de casa, fora da chuva, o que o patrão dele fala? Guarde o carro, porque eu não gostaria que o carro se molhasse. E ele, funcionário, tá na chuva. Então, como que eu posso colocar isso? Posso escrever na minha redação que na série Lupin, logo no primeiro episódio, nós temos um trecho da narrativa em que fica destacado como o racismo ele está presente na sociedade. Vide o funcionário, o pai de Hassan, que é um funcionário, né, o Babacar, que ele chama. Babacar, ele está protegendo seu patrão com um guarda-chuva e ele mesmo está na chuva. E o patrão quer que o carro seja protegido, que ele guarde o carro na garagem para ser protegido, para não tomar chuva. Então, esse é um ponto que você pode citar sobre o racismo nessa série para ilustrar sua redação e enriquecer sua argumentação. Um outro ponto que a gente tem ainda para poder falar sobre o racismo é a questão da acusação do roubo da joia, né, daquele colar de diamantes. O colar de diamantes ele desaparece, né, logo no primeiro episódio. Ali é narrado pra gente que 25 anos atrás, esse colar que tá ali na família, para qual o Babacar trabalha, ele sumiu. O colar desaparece. Quem que foi acusado? O próprio Babacar, né? O pai de Hassan. Então, assim, a primeira pessoa que é acusada é ele, porque ele circula por dentro da casa. Só que há vários outros funcionários dentro da casa que são brancos e que não são acusados em nenhum momento. Então é um outro ponto que você pode destacar, né? Então o tema é racismo, o tema é representatividade, né? A dificuldade da representatividade social, então você pode citar, né? Então, por exemplo, vamos lá formular aqui rapidamente, né? Na série Lupin, nós temos no primeiro episódio o Babacar, motorista da família, que é acusado de roubo de uma joia, perdão, para a família para a qual ele trabalha, porque ele é nitidamente a parte mais fraca ali dessa perdão, gente, a parte mais fraca dessa relação, né? Então ele é acusado e colocado na cadeia, inclusive, né? É uma tristeza danada, porque ele suicida, né, gente? Ele não aguenta ser acusado de uma coisa que ele não é, né? Ele fala que ele não é um bandido, né? E tudo.
Outra cena também aí de desvalorização muito grande, né, do ser humano é quando ele tá dentro da casa na biblioteca olhando os livros. E aí o patrão dele chega e fala o que com ele? Olha, eu pago para você para trabalhar e não para ler, né? Então fala desse jeito com ele. A esposa, né, a esposa do chefe dele, que fala que ele podia escolher um livro para o filho dele. Aí que ele vai pegar o livro de Arsène Lupin. E aí que a história, né, começa, porque esse livro ele vai funcionar como base para todos os golpes que o nosso Arsène vai praticar em Paris, né? Então é muito interessante, assim, como que ele segue os passos do ladrão de casaca, como que o pai dele lê o livro e coloca ali todas as dicas para ele poder cometer os seus crimes, fazer sua justiça social, né? Bom, um outro tema, vamos para o tema da alienação parental. Então, o tema que surgiu no Enem esse ano, ou em outra universidade que eu vou fazer o vestibular, é alienação parental. Como que eu posso usar a série Lupin? Hein? Quem assistiu aí me conta. Como é que você acha que você poderia usar? Porque a gente tem o Arsène, que é o protagonista, pai de um adolescente, né? E ele tem uma excelente relação com a ex-esposa dele. Então, o que fica claro pra gente? Não precisa cometer alienação parental simplesmente porque houve uma separação de casais, correto? O casal se separa, não precisa haver isso. Então, você pode argumentar nesse sentido, né? Olha, então tem seu tema, você está fazendo sua introdução, você pode começar diretamente já introduzindo aí o seu conhecimento amplo, né? O seu conhecimento além dos textos motivadores, né? A alienação parental ela é prejudicial, então você já retomou o tema de uma vez, né? A frase tema, ela é prejudicial para toda e qualquer criança, porque os filhos não podem ser afastados do pai. E um exemplo claro que nós temos é na série Lupin, em que o protagonista, ele se aproxima do filho, justamente na adolescência, né? Ele é próximo do filho, e na adolescência ele o acompanha, faz questão de estar junto, e a mãe dele não desvaloriza o pai para o filho, né? Então isso mostra que você consegue fazer conexão com do tema com um texto fora dos textos motivadores, né? Você consegue ir além, tá? Então, a alienação parental do Lupin é justamente para negar, né, que a alienação parental seja interessante e negar que a série exemplifica como uma coisa positiva, tá certo? Então, alienação parental também é um outro tema. Justiça social com as próprias mãos. É esse outro tema possível dentro da série. Gente, justiça com as próprias mãos, a gente sabe que pode dar certo. Não sei não, hein? Dá muito errado. Ali a gente tem uma série, né? É televisão, é cinema. Então as coisas podem parecer interessantes, né? Porque ali ele é todo elegante, as coisas dão todas certas para ele. Mas o que a série serve para questionar a questão da justiça social, como que ela anda, isso serve. E serve também para poder questionar se a justiça social feita com as próprias mãos é interessante, né? O que acontece? O Arsène, ele vai tentar provar a inocência do pai dele, né? E a polícia não conseguiu fazer isso na época. Na verdade, o que a gente vê nos 5 episódios da primeira temporada é justamente a polícia sendo corrupta, né? É um processo do roubo, do sumiço, aliás, do colar, da joia, de diamantes, não tendo uma investigação correta, né? É o pai do Hassane, né? O Babacar, não tendo a sua defesa como deveria ter, não tendo todos os seus direitos colocados em prática. Então, ele vai preso. E aí, o Hassane, tempos depois, vai começar a procurar justiça com as próprias mãos. E aí ele vai, né? Ele consegue, gente, promover um assalto no Louvre, né? Imagina isso. Como que você consegue sumir com um colar de diamantes dentro do Louvre, né? Só a Arsène Lupin mesmo.
Então ele vai buscar essa justiça. E aí ele vai atrás do policial. Ele vai perseguir esse policial. Ele vai atrás do policial que participou da investigação do sumiço do diamante na época, do colar de diamantes na época, e vai fazer, né, ele chega prestes desse policial confessar o que aconteceu ali, a corrupção que aconteceu, né? Então, se o seu tema é a justiça com as próprias mãos, né, você pode citar Lupin, né? Se você acha que é uma coisa positiva, basta você emitir essa opinião na tese. Se você acha que é negativa, também. Se você acha que é em parte, também, né? Então, vamos pensar aqui, não é numa parte, pode ser no desenvolvimento que você pode citar a série, não precisa ser sempre na introdução, não, né, gente? Eu falo introdução aqui, nesses exemplos que eu dei, para poder embasar uma forma de começar o texto, porque a introdução é uma parte que pega no pé de todo mundo, né? Uma pedra no sapato. Então, se nós temos a justiça social aí com as próprias mãos, o que eu posso fazer, né? Fazer a justiça, vamos supor, vamos começar o nosso texto. A justiça nem sempre parece funcionar da forma como deve para todas as pessoas. Na série Lupin, exibida pela Netflix, Babacar, o pai do protagonista Hassan, é acusado de um crime que ele não cometeu. Somente 25 anos depois que seu filho vai buscar uma justiça social feita com suas próprias mãos para provar a dignidade da família. Então aí você já fez esse cruzamento, né, de tema com assunto externo, né? Gente, me conta aqui quem tá online comigo, quem gostou dessa série, Lupin. O que tá achando aí dessa conexão entre a série e a proposta, uma proposta de redação e um tema, e essa elaboração que a gente está fazendo aqui no canal sobre uma possibilidade de construir uma dissertação, de construir uma argumentação? Quem aí de vocês que assistiu essa série maravilhosa? Se não assistiu, assiste e depois comenta comigo aqui. Comenta lá no YouTube. Eu vou adorar saber, né? Então, retomando, voltando aí a questão da justiça social. Você pode... olha só, temos uma participação aqui. Muito bom o uso da série na redação. Incrível ver que tem tanto assunto. É assunto que não acaba mais mesmo, né, gente? Uma série de 5 episódios. Imagina se você pega um Grey's Anatomy que tem não sei quantas temporadas, né? Dá pra você assistir e fazer toda a redação do Enem pro resto da vida, né? Mas enfim, então a justiça com as próprias mãos tá aí, né? Tanto que nós temos um protagonista, a Sunny, que também vai se propor a ir atrás de bandido, né? O bandido vai atrás dele e ele vai se propor, aliás, inclusive a lutar com ele, né? No 5º episódio nós temos ele lutando com o cara no trem. Então assim, gente, não perca essa série, né? Ela é muito boa. Então tem mais de uma possibilidade de você citar, mais de um trecho para você citar como possibilidade de justiça com as próprias mãos. Um outro tema possível que você pode se sentir confortável citando a série Lupin na sua redação do Enem é a corrupção. A corrupção, ela tá ali presente o tempo todo, seja por parte da polícia, seja por parte da família dona desse colar de diamantes, seja por parte do próprio Hassan, que é um ladrão que não deixa de praticar a sua corrupção, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, o tema pode ser geral, né? A corrupção, de um modo geral, na sociedade, mas o tema também pode ser a corrupção nas instituições corrói valores humanos e prejudica a construção de uma sociedade democrática. Vamos supor que o tema seja esse, né? Eu acredito que os candidatos vão concordar que sim, que a corrupção ela vem para poder, né, minar o progresso de uma sociedade. Então, como que eu vou usar a série Lupin em relação à corrupção? Como que eu posso fazer isso? Bom, vamos supor que a corrupção seja das instituições.
Então você pode usar o episódio da polícia, né? Então na série Lupin, a polícia participa de forma fraudulenta do processo de roubo do colar, acusando o pai de Hassane, Babacar, levando-o preso, sem investigar todos os passos do crime como deveria. Isso já basta para você poder fazer esse casamento, né, das suas ligações externas sobre o tema, com o tema, e fugir de vez dos textos motivadores, como se somente eles fossem alimentar a sua argumentação. Então a série Lupin, ela serve para isso. Essa é uma forma de corrupção. Uma outra forma de corrupção que pode ser trabalhada ali é a corrupção de valores humanos, porque, olha, como que essa família, que é rica, é milionária, é uma família milionária na França, né, que mora em Paris, se deixa levar, né, colocar uma pessoa na cadeia, privá-la de liberdade, porque ela quer pegar o seguro da joia. Então é essa ambição, é esse valor, né, horroroso que nós seres humanos temos, né, esse desvalor, na verdade, que essa família vai se entregar. Então o chefe do Babacar, ele vai desaparecer com esse colar, justamente para ele poder pegar esse seguro, né? E é um seguro gigantesco, é um valor, imagina, o seguro de uma joia, de um colar de diamantes com várias pedras, né? É muito interessante que ele pega o colar no Louvre e depois ele vai conseguindo fazer a sua justiça com as próprias mãos ali, né? Ele dá um diamante para uma pessoa, né? Ele dá um diamante para outra pessoa, então uma hora é com um presente, no outro momento é para calar a boca de alguém, no outro momento é para comprar uma informação. Então esse colar, né, que serviu tanto para prender o pai dele, vai colocar aí a liberdade dele em risco também, né? Porque aí ele realmente roubou, o pai não roubou, mas ele roubou. E vai tornar possível ele fazer a justiça, né? Então a injustiça acaba fazendo com que ele faça justiça. Tá certo? Então fica aí a sugestão para corrupção, né? A corrupção da família, a corrupção de valores, né? Então vamos construir aí um trecho, né? A corrupção de valores na sociedade, ela compromete o desenvolvimento social, inclusive levando pessoas a privar sua própria vida, né? No caso, o Babacar se suicida. E aí, o chefe de Babacar, né? Para poder receber um valor de um seguro, se propõe a mentir, a praticar uma corrupção de valores para poder e deixa o seu empregado ir preso e o acusa falsamente de roubo. Gente, eles não têm nenhuma prova de que o Babacar levou o colar, né? É incrível, assim, não existe prova para isso. Tá bom? Mas aí, TT, eu posso citar o próprio Hassane como corrupto? Olha, ele pratica uma corrupção violenta de valores também, né? Aline Marques, vou começar a assistir a série hoje, observando todos os pontos abordados aqui. Ai, Aline, que ótimo. Você vai fazer vestibular, Aline? De novo? Já fez? Como é que tá? Me conta. A última vez que eu te vi tem um tempo, fui no Marista, né? Queria saber como é que você tá com seu bebezão. Vamos aqui. Um outro tema, criminalidade e segurança, né? Então, é um tema muito possível, ainda mais em relação ao Brasil. O Enem gosta muito de colocar o tema, né, na sociedade brasileira. Quando a gente pega outras universidades, como ENG, UERJ, às vezes o tema fica bem aberto. Eu também, o que, Sofia Mascarenhas, querida? Você vai fazer medicina, né? Tô acompanhando sua luta. Não, Sofia Mascarenhas. Sofia Mascarenhas, o Sagrado, tá certo. Eu tô pensando em outra Sofia aqui. Gente, se vocês assistirem a série, por favor, me contem o que vocês acharam, porque tô apaixonada com essa série. Ainda tem agora a segunda temporada. Fiquei muito feliz, né, de saber que vai ter essa segunda temporada.
a criminalidade versus segurança, né? Então, a gente tem a França, um estado extremamente policialesco, nós temos aí uma vigília, por exemplo, a segurança do Louvre, a segurança dessa família milionária, né? Mas nós temos também, ao mesmo tempo, um alto índice de criminalidade presente tanto na família milionária, quanto dentro da própria polícia, quanto com o nosso protagonista, o meu querido Omar Sy, que eu adoro. Amo o Omar. E vou atrás dele mesmo em tudo quanto é filme, gente, adoro. Dudu Laínder, que saudade de você, meu amor. Você entrou aqui. Ué, Sofia, então você tá fazendo psicologia, que sucesso! Que legal, muito bom. Então, como que eu posso colocar a criminalidade versus segurança presente na minha redação em relação à série Lupin, né? Vem lá então meu tema. A criminalidade, ela vai conseguir ser vencida pela segurança algum dia na sociedade brasileira? Bom, eu particularmente acho um pouco complicado, né? Mas o debate aqui não é esse agora. É a série Lupin. Então, como que eu vou colocá-la na minha redação, né? Parece que por mais que um estado seja policialesco, que uma entidade particular tenha seu nível de segurança, a criminalidade está entranhada ali, né? Basta assistir ao primeiro episódio da série Lupin, que é possível perceber que a família protagonista, dona da joia, rica, não consegue se manter longe da criminalidade, sendo que ela própria pratica essa criminalidade, e a polícia, né, que era para combater a criminalidade, ela para fazer jus à segurança, ela vai praticar crime, né, já que ela não vai proteger o pai do Hassan como deveria, não vai dar ele um julgamento justo, né, vai uma investigação justa. Bom, e aí vamos para o nosso último tema, que é a diferença de classes e concentração de riquezas. Que a gente já está no finalzinho da nossa live, hein? Diferença de classes. Gente, a série deixa muito clara a questão da diferença de classes, né? Por exemplo, quando a gente tem o leilão. Então, o leilão é assim, 15 milhões de euros, 30 milhões de euros, 33 milhões de euros que vale o colar, né? Enquanto isso, está mostrando o pessoal da faxina, lá no fundo do Louvre, né? Com seus armários, com seus macacões, sendo revistado de cima e embaixo, né? Então, aí a gente já tem essa questão da diferença de classe. Outro ponto para afirmar a presença da diferença de classes. A gente tem essa família milionária, dona desse colar de diamantes, e o Babacar, o pai do Hassan, pobre, né? Eles vieram do Senegal, o Babacar veio, um senegalês, ele vem, e o Hassan também, né? Vem do Senegal pequenininho, e moram num lugar muito pequeno, num estúdio, num micro apartamento em Paris, né? Então tem essa contraposição desse empregado com essa família milionária. Então eu posso trabalhar ali, né? Essa série, né? Então vamos colocar lá que o tema seja a diferença de classes como um demolidor da democracia social, ou a concentração de riquezas e o seu prejuízo na construção da democracia no Brasil, né? Então, eu tô lá escrevendo, tô organizando, tô fazendo meu planejamento da minha redação. E aí, eu vou inserir o meu repertório, né? Mostrar que eu sei que existe isso, que eu tenho como exemplificar, desde que não seja somente no meu mundo particular, né? Então, o que eu posso fazer? Vou lá, né? Posso falar mesmo a série Lupin. A série Lupin, projetada pela Netflix, uma série, ou vamos supor, vamos incrementar aí, uma série de grande sucesso na Netflix foi Lupin, e serve para exemplificar a situação da diferença de classes sociais. Nós temos uma família protagonista, dona de um colar de diamantes, uma família milionária, que mora numa mansão, né, ou põe lá numa mansão, numa casa grande. E em contraposição nós temos seus empregados que são privados de conforto
porque mora o pai e o filho em um apartamento muito pequeno, não possuem carro, não tem como se aproveitar lazer, não é? Então você pode ressaltar essa questão dessa diferença de classe, que ela fica gritante aí na série, né? Um outro tema que eu acho muito interessante é a taxação de fortunas, né? E isso é muito controverso, né, gente? Eu não sei muito bem como pensar nisso não, porque pelo que eu tenho visto, por exemplo, na França existe a taxação de fortunas e muitos milionários acabaram tirando suas fortunas, seus registros de fortunas dali do país, passaram para outro lugar, né? Por exemplo, como Gerard Depardieu passou a fortuna dele para a Rússia, porque aí lá ele não paga impostos e tal. Então a taxação de grande fortuna ela é bem controversa, né? Então se o tema é taxação de grandes fortunas, você é a favor, você pode citar também a série Lupin e colocar ali, né? Olha, nós temos a possibilidade, nós temos a série Lupin como um exemplo de que a taxação de grandes fortunas ajudaria as pessoas mais necessitadas, já que a família dona do colar é milionária e tem seus empregados mostrados, concentrados na figura do Babacar, nitidamente explorado, humilhado, sem chance social, não é, com um filho que estuda em uma escola sem diversidade de materiais. Então você pode trabalhar todo esse trecho para poder ilustrar a sua redação, né? Gente, me conta aí o que vocês acharam dessa live nossa, conversando sobre a série Lupin. Se vocês querem que a gente converse sobre uma outra série, se alguém tem alguma sugestão de série aí pra eu ver, pra gente poder tratar aqui. Eu tenho umas outras sugestões aqui, mas gostaria muito de saber de vocês, aqui falando pro canal, TT Ensina, o que você acha, que série que a gente pode debater aqui para criar esses argumentos, para a gente enriquecer a nossa redação. Então, olha só, né? Veja que Lupin a gente tratou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas com uma série. E olha que eu fiquei explorando muito o primeiro episódio, né? Então, às vezes você fala, não dá tempo de eu ler, não dá tempo de eu me informar como eu deveria. Gente, assiste uma série, né? Eu não tenho Netflix. Pede alguém emprestado aí a senha para você assistir a essa série Lupin. Não quero ver série. Bom, então nós vamos trabalhar um filme. Vamos trabalhar um filme bem popular que tem no YouTube e que a gente pode marcar de assistir, né? Posso combinar com vocês nos stories. A gente assiste esse filme e depois a gente tira dali 1 milhão de formas de casar meu conteúdo externo com com o tema do Enem. Sofia Gracinha, eu amei a live. Realmente essa série tem bastante conteúdo. Gracinha, Sofia, você é chuchu demais. Tá certo? Então manda pra mim mensagem, manda sugestão que você queira que a gente debata aqui sobre qualquer tema que é possível, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre a questão dos presídios, a condição dos presidiários. Isso é um tema muito importante, até hoje não foi cobrado. Estou esperando que ele caia. Estou esperando mesmo, porque é uma situação muito grave que a gente tem no Brasil, né? E filme sobre prisão que não falta, né? Precisa ficar só naquela série lá atrás do Prison Break, não. Nós temos outras muito interessantes para poder falar, né? E aí, olha, quem tem sugestão, quem pode falar alguma coisa aí agora comigo? Vamos lá? Tô aguardando vocês, hein? Adorei essa live, adorei a participação de todos, foi muito rico, né? Gostei demais disso daqui. Tá bom? A gente tem outro encontro na semana que vem, uma outra live, tá? Vou passar pra vocês. No domingo ou na segunda eu já passo pra vocês aí o horário e o tema, né? Se alguém quiser sugerir, manda pra minha mensagem que a gente formula e se prepara, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Um beijo grande pra vocês, né? Arrasaram aí na participação. Obrigada, Clau. E aí a gente se vê em breve, tá bom? Me aguarde. Um beijão, gente. Até mais.